Meus irmãos, tudo bem? Amém. Graças a Deus, prazer, né, ter os irmãos aqui. Antes da gente orar aqui para a nossa última lição do trimestre. Rapaz, passou rápido, né? Na verdade, a gente já está quase no meio do ano, né? Completando a primeira metade do ano. Isso é incrível. A gente pensar, né? A gente já estava olhando aí, agora há pouco tempo a gente estava mergulhado, há um tempo atrás, em pandemia, impossibilidade de vir à igreja. Graças a Deus já passou. Né? Espero que não volte a acontecer mais. Tivemos um trimestre muito maravilhoso com a ministração dessas lições, né? Lições da Palavra de Deus, falando sobre os grandes reis de Israel. Hoje nós vamos para a última lição, lição 13, falar sobre Josias. Tenho certeza que vai ser bênção. A minha esposa me incumbiu, pastor Marcelo, de fazer todas as anotações aqui. Porque quando eu saí, eu peguei a revista dela sem querer. Ela falou, que vai levar minha revista, faz as anotações lá que tem que fazer. Eu falei, deixa comigo. Não é verdade, eu vou fazer. Tenho certeza que o pastor Marcelo vai trazer coisas preciosas para nós aqui, então eu vou fazer aquelas anotações. Né? Vai ser fera. Olha aqui, gente. E, sem esquecer, né, de dizer para o pessoal que a lição do nosso próximo trimestre já está aqui, sobre Romanos. Hoje, lá para a fábrica, só nas lições 4 e 5, eu coloquei 16 subsídios. 16 subsídios para a gente ter, né, no próximo mês. Com certeza, quando você for estudar, você vai lá ter alguns artigos, alguns estudos muito interessantes que dão para a gente estofo, né? Para a gente vir aqui ministrar na Bereana, ministrar nas classes, ministrar na igreja. Então, pessoal lá dos grupos, lá dos evangelhos, né? A fábrica lá nós dividimos ela em quatro grupos. Na verdade, 4 grupos que são responsáveis por colocar dentro do tesouro, né? Que são as lições da Escola Bíblica Dominical, a gente colocar lá subsídios, artigos, vídeos, links, né? Material, conteúdo relevante para que você possa estudar. Hoje eu tive um contato com a menina lá de Brasília, né? Uma professora chamada Amanda, ela é estudante da UNB e é professora da DVEC Brasília. E ela, sobre a questão da voluntariedade, de trabalhar, né, na fábrica. E ela estava me dizendo o seguinte, poxa, que é um prazer, né, vai ser um prazer trabalhar, porque eu só consumo material. Ela diz que toda vez que ela vai ministrar uma lição aqui, ela não abre mão de assistir a Escola Bereana, né? Vocês têm o privilégio de assistir aqui ao vivo e de consultar o material da fábrica. A gente fica muito feliz de poder disponibilizar esse material com antecedência para que as pessoas possam, além de preparar a lição, a Edvani falou, né, estudar para si mesmo, né, para conhecer. Tem algum assunto que é relevante, que é interessante, que você quer conhecer um pouco mais, né, a gente está lá, coloca lá as revistas lá e coloca um monte de informações. Eu queria só dar um anúncio que é interessante, eu não sei se o Vanil trouxe ele aqui, ou se não, vou colocar no final, né, o anúncio da nossa live, né. Segunda-feira nós vamos ter uma live, mais uma do NPC, do nosso Núcleo de Estudos de Política e Conservadorismo, exatamente sobre conservadorismo, né? Falar sobre um livro, Manual do Conservador, de Sobrevivência do Conservador no século XXI. Olha, os nossos palestrantes, dessa vez vão ser mediados lá pelo Edvanei, né? Vão ser o professor Túlio Pereira de São Paulo e o pastor Vicente Sabatino. Então vai ser coisa de alto nível. Como a gente fala no UFC lá, né? O card está pesado, né? Tem 2 lá, contendedores, não, na verdade não são contendedores, né? São 2 lutadores lá, 2 fighters lá, fora de série. Mas não vamos perder mais tempo com isso. Comprem a revista, quem não comprou. A partir da semana que vem a gente muda já a chave. E segunda-feira, se puderem, participem da live, porque eu estava até conversando com cada vez ficando mais esquisito, né? A gente todo dia lá tem batalhas ocorrendo em vários níveis, né? Aqui na nação, em outras nações. Difícil. Mas vamos nessa. Vamos orar ao Senhor e agradecer por estarmos aqui nessa noite. Pai, adoramos o Teu nome, Te louvamos porque Tu és bom, pela Tua misericórdia, pela Tua graça divina e salvadora, pelo Teu poder em nossas vidas, pela salvação, Senhor, que nos foi dada, Senhor, concedida através do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, por
tudo, ó Deus, que tu tem nos dado, Senhor. E agora, Senhor, nessa noite, viemos a Deus te pedir uma bênção toda especial, Senhor, sobre a vida do pastor Marcelo Coimbra. Deus, ele vai ministrar para nós, Senhor, a tua palavra, Senhor. Vai falar, Senhor, de Josias, teu servo, homem de Deus, Senhor, que promoveu, Senhor, grande restauração, Senhor, entre o povo de Israel, Senhor. Ó Deus, livrando, Senhor, tirando o povo, Senhor, da idolatria, Senhor, e conduzindo aos teus pés. Que essa noite possamos, ó Deus, receber uma porção poderosa da tua palavra. Possamos, ó Deus, receber, ó Deus, uma instrução abençoadora, Senhor, reveladora, transformadora, edificante, impactante, que mude, Senhor, que faça, ó Deus, a gente refletir a respeito, Senhor, dessa história, desse homem de Deus, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas nesta noite, seja conosco, nos orienta e nos capacita, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. E eu peço à igreja aqui reunida nesse lugar que receba com muito carinho nosso pastor Marcelo Coimbra. Carinho. Escracha aí, Marcelo. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, muito boa noite. Dizer da alegria de poder estar mais uma vez com os irmãos, dessa feita aí pela bondade do pastor Ronaldo em nos convocar para estarmos aqui. E, por certo, nós vamos aprender um pouco, algumas lições dessa lição de número 13, que a gente fala sobre o monarca Josias. Uma coisa, pastor? Bom, você sabe que a gente termina hoje, como já disse o pastor Ronaldo, essa lição que trata sobre os grandes reis, né, os monarcas, os mais importantes de Israel, as histórias de guerra, fracasso e muitas conquistas. A gente tem aprendido muito sobre cada um deles. E essa lição é de número 13, trata sobre Josias, o último monarca benevolente de Judá. O meu pedido a Deus é que você não seja o último homem, a última mulher benevolente da sua casa, que você possa fazer discípulos lá, que hajam mais pessoas que possam seguir o seu exemplo lá na sua casa, querendo buscar ao Senhor e glorificar o nome do Senhor. Na sua revista, o nosso texto bíblico básico, ele está registrado em 2 Crônicas, capítulo 35, versículos 20 ao 27. Nós vamos ler, se você não tem revista, abre aí, por favor, a sua Bíblia, fique com ela aberta, que a gente pode precisar fazer alguma leitura aí, você vai me ajudar, por favor. Diz assim: depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha. O trouxeram a Jerusalém e morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais, e todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção, ou na coletânea das lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Diga graças a Deus. Aí a gente tem um texto de ouro, que é segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 23, versículo 22, que é um texto que vai falar acerca da vida e da história de Josias. Diz assim: porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Então, aqui você está vendo um breve relato de que
com ele, na pessoa dele, de Josias, ele conseguiu celebrar uma festa que nunca antes nenhum deles havia conseguido. Nem juiz, nem rei, nem de Israel, nem de Judá conseguiu fazer, organizar as coisas, celebrar de uma maneira que pudesse ser única como foi a dele, e está registrado. Bom, os nossos objetivos são exatamente conhecer as principais características desse reinado, do rei Josias, entender como a colaboração do sumo sacerdote Ilquias foi fundamental para o crescimento pessoal, tanto de Josias como da nação, em contrapartida, e espiritual também de Josias e da nação. E saber que Deus pode falar, sim, de várias maneiras, e pela nossa percepção espiritual, lendo e entendendo aqui sobre Josias, a gente vai compreender que isso pode acontecer e é normal que aconteça. Bom, aí a gente tem uma introdução, você está com a sua revista aí, eu fiz um pequeno apanhado aqui, eu escrevi assim: os grandes monarcas tiveram uma participação relevante na história cristã. Estou fazendo aqui um apanhado do pessoal que a gente já estudou até hoje, em cada lição que a gente passou aqui na Bereana e aos domingos na nossa igreja. Temos visto de forma biográfica, porque a gente está vendo detalhes da vida de cada um deles, então é a biografia deles, e relevantes detalhes preciosos desses homens que se tornaram grandes monarcas da nação, cumprindo o propósito de Deus e alguns, é claro, desobedecendo a Yahvé. E a vida do rei Josias, a gente vai ver que ele foi regente de Judá, ele sucedeu Ezequias, Manassés e Amon, seu pai, o tanto de lição que isso vai nos ensinar. Eu te pedi para deixar a Bíblia aberta, então se você puder, abre aí, por favor, em 2º livro dos Crônicas, capítulo 33, do verso 20 ao 25, você vai ver que após a morte de Amon, Josias é conduzido pelo povo ao trono. E aí você vai ver nesse texto que eu pedi para você abrir, esses feitos narrados aí dessa sequência, que é um breve resumo desses reis aí, com exceção de Ezequias, que antecederam o rei Josias. 2º Crônicas 33, do versículo 20 ao 25, diz assim: e dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Era Amon da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. 23. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, multiplicou Amon seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. 25. Porém, o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Em meio a essa apostasia, a gente vai perceber aí exatamente que houve uma conspiração dentro da casa de Josias. O povo faz a sua interrupção, o povo entra de forma enérgica, e aí eles colocam Josias para assumir o reinado. Mesmo em sua tenra idade, o comportamento de Josias foi muito diferenciado. Por quê? Porque ele andou nos caminhos do Senhor. Você vai ver isso em 2 Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2, vai dizer que ele fez o que era reto e justo aos olhos do Senhor. Então você vê que Josias era um camarada que obedecia, que ele fazia por onde com que o Senhor se agradasse do reinado dele. E aí, com 20 anos, ele começa a promover uma série de mudanças, uma série de situações que estava confrontando aquilo que ele estava aprendendo. Porque se ele queria fazer o que era o que era certo, reto e justo aos olhos do Senhor, ele começou a ser confrontado por algumas coisas de seus antepassados. E aí ele entra fazendo essas mudanças, e ele começa a promover as reformas, que a gente pode chamar ele de um reformador também. E aí ele começa a fazer essa limpeza moral, espiritual, em toda a nação. Ele remove os ídolos, remove as estatuetas pagãos, ele tira os sacerdotes pagãos, ele arranca todo mundo dali fazendo esse trabalho de purificação do templo e da nação. Então, por isso que ele é considerado por muitos, depois do monarca Davi, o último benevolente de Judá, ou seja, o último monarca que foi piedoso. Ele é considerado, inclusive, um dos mais piedosos. Então, Josias entendeu, e aí cabe para mim e para você, entender que o desejo de Deus era que o povo estivesse unido. Josias não tinha uma preocupação por quem era de Judá e quem não era, tanto que ele foi estendeu as reformas até perto de Belém. E aí ele
que ele faz com isso? Ele pede para que o povo se una contra o pecado. Então ele promove exatamente uma santidade ao Senhor, independente de onde é o pessoal. Eu e você, não sei que grupo você pertence na igreja, mas a gente pertence ao grupo daqueles que são santos e vão morar na cidade santa. Então a gente tem que promover a santidade independente de onde a gente estiver situado. Você está no trabalho, lá você tem que promover a santidade. Você está em casa você tem que promover a santidade. Então, qual era o problema que Josias poderia enfrentar? Tinha uma expectativa gigantesca sobre a vida dele. Por quê? Ele foi anunciado por um profeta anônimo mais de 400 anos atrás. E aí você vai ler a sua Bíblia, aí, abrir aí, por favor, primeiro livro dos Reis, capítulo 13, os versículos 1 e 2, a gente vai ler rapidinho. 13, 1 e 2. Quem achou pode ler, por favor, bem alto. E eis que um homem de Deus veio ajudar com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi. Amém. Amém. Vamos iniciar novamente então. E eis que um homem de Deus veio ajudar com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Você vê como Deus, quando quer começar a resolver algumas coisas, ele aponta. Lá atrás, 400 anos antes, Deus começava a apontar pela boca de um profeta anônimo. O texto da minha versão diz assim: eis que por ordem do Senhor, algumas versões vão dizer por ordem de Yahvé, um homem de Deus veio ajudar a Betel. Veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar. Olha só. Jeroboão estava junto ao altar, o monarca, para queimar incenso. E aí ele começou a clamar contra o altar. Você já viu alguém pregar contra o altar? O camarada foi no altar e começou a pregar, a profetizar contra o altar. Irmão, hoje em dia isso está muito difícil, você vê. Está complicado. Eu já vi situações como essa, no meio de ceia, no meio de reuniões. Deus suscita um profeta no meio e começa a falar. Fala, mandar calar, mandar descer, porque senão é fulminar. Inclusive tem um caso lá na Baixada de um camarada que morreu no altar porque não obedeceu. Ele ficou no altar e quando acabou o culto, quando ele foi descer do altar, ele morreu. E aí eu não vou falar o nome porque inclusive ele é um pouco conhecido, então é bom a gente não falar. Então ele clama contra o altar e fala que o clamor não é dele. Ele diz assim, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor dizendo: altar, altar. Olha, para quem ele vem vindicar? Não, você vai ficar curioso aí. Altar, altar, assim diz o Senhor. Aí ele começa a falar: eis que um filho nascerá da casa de Davi. Até aí tudo bem. Está falando a linhagem de que vem quem vai nascer. Aí ele fala agora, cujo nome será Josias. Aí ele vem e menciona exatamente Josias, aquele que cura, né? O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. O que Jeroboão está fazendo no altar naquele momento? Queimando incenso. Rapaz, pensa como ficou Jeroboão. Preocupação desse camarada, como deve ter sido. Então, Josias, ele tinha sobre ele uma expectativa muito grande, não da parte dele, mas das pessoas que colocavam nele. Porque nasceu, é Josias, é da linhagem de Davi. Opa, vai se cumprir. Esse camarada lá atrás falaram sobre ele. Alguma coisa vai sair daí que vai dar ruim, já já. E aí o pessoal começa a criar isso. Então, aí ele começa a empreender uma série de situações. Aí a gente tem no tópico 1, o primeiro ponto que vai dizer: a palavra de Deus foi encontrada no templo. Aqui é, inclusive, uma dor de cabeça para a gente perceber que a palavra de Deus está sumindo do templo. Nessa situação aqui é dolorida. Então o rei Josias, já com 26 anos, ele conduziu essa grande obra de restauração, de limpeza, e nessa ocasião Ilquias, o sumo sacerdote, ele acha um antigo rolo do manuscrito. Alguém vai dizer que era uma cópia do livro de Deuteronômio, ou alguém vai falar que era o livro completo, né? Alguém diz que é parte, aí tem já historiador que diz que era o livro completo. A gente não tem como afirmar isso. Por quê? Porque naquela época os rolos haviam sido destruídos e postos longe, por conta do período de apostasia já de Manassés. Então, de Manassés para cá, eles começaram a esconder aquilo que Deus queria para fazer aquilo que eles queriam, ao seu bel prazer. E aí, tanto que você vai ler aí nesse quadradinho,
Você vai ver nesse quadradinho que está aí, é o reflexo do que tem na nossa revista, o sumo sacerdote Ilquias contra o livro da lei, aí tem o texto, 2 Crônicas 34, 14, enquanto reparava o templo. Então ele está reparando o templo, ele encontra exatamente o livro da lei. Eu, quando estava lendo isso aqui, professor Alex, eu me lembrei do texto da dracma perdida. Dá para fazer um pequeno parâmetro entre esses dois textos, porque a mulher começa a achar valores que ela perdeu dentro de casa, a saber, a dracma, quando ela acende a candeia. E nesse caso ele entra para limpar o templo, para fazer a limpeza dentro do templo, ele acha a lei, ele acha a própria candeia, ele acha a própria palavra. É duro saber que tem muita gente com casa suja e não consegue achar nem a palavra. E lá Ilquias foi e conseguiu achar a palavra. E nesse momento ele faz e leva, e aí começa essa dor toda. Aí você vai ler 2 Reis, por favor, 22:8, quem achar, lê bem alto aí. O que Ilquias fez? Ele pede para o secretário fazer essa leitura. Aí você vai me ajudar aí rapidinho. Isso. Aqui na revista não está É segundo? Isso, 2 Reis 22:8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã. Só um instantinho. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. E aí começa a fazer aquela revolução interna dentro da vida deles e até chegar exatamente em Josias. Porque eu e você, enquanto estamos andando, normal. Agora, quando a gente começa a andar pelo preceito da palavra, coisas vão mudar na nossa vida necessariamente. Não tem como andar da mesma maneira. E aí a palavra estava desaparecida no templo, ou escondida no templo. O problema é que muita coisa não muda na minha e na tua vida, porque a gente esconde aquilo que Deus quer e quer fazer o que a gente quer. Aqui a gente vai ver que o comentarista, ele menciona, o pastor Gesiel menciona Edward Hindson. Quem fala bem inglês é o pastor Ronaldo. Você viu aí no Alicerçados, ele, arrebentou. Então não vou dar mole. E Gary Yates. Gary Yates. Dizem que o fato... Alô. Interessante, só antes de você continuar, é que ele fala: achei o livro do Senhor... achei o livro que estava na casa do Senhor. Então o livro não estava perdido, eles que não iam à casa do Senhor. Estava escondido. Entendeu? Mas dentro da casa do Senhor. Interessante que o livro estava lá, não foi um achado arqueológico. Né? Eles procurando, foi um achado dentro da casa do Senhor. O livro estava lá, no lugar onde deveria estar. O povo que não encontrou. Exatamente. Nós somos a igreja da palavra, mas se a gente não vive e não lê a palavra, professor, seja bem-vindo. Sim, senhor. Alô. Possivelmente esse livro poderia estar, isso é uma conjectura, né? Sim, senhor. Está oculto, porque devido a todas essas situações que antecederam ao reinado de Josias, possivelmente algum sacerdote, uma pessoa de Deus, temente a Deus, por zelo, exatamente, preservou isso, né? E aquilo ficou ali até quando... Eu imagino, vamos fazendo conjecturando ainda mais, imagina que essa pessoa, uma conjectura, não sei se aconteceu esse fato, essa pessoa profeticamente deve ter ocultado aquilo ali e até orado ao Senhor dizendo assim: um dia alguém vai achar isso aqui e algo maravilhoso vai acontecer. Isso sempre acontece no coração de quem é piedoso, né? De quem é temente a Deus. E eu acredito que no tempo certo aconteceu o fato, né? Sim. Pode ser que sim, é um viés. Né? O que a maioria dos comentaristas mencionam é exatamente que foi falta de zelo, e eles, inclusive, queimaram. Por favor, pastor. Aí, pastor, veja, na lição de número 1, tem um quadro aqui, justamente de Deuteronômio, que diz que o rei tinha que ter a cópia do livro e tinha que ler ela diariamente. Então, significa que, foi o que o senhor falou, falta de zelo. Há muito tempo que não lia. Sim. Negligência. Quando você quer, você faz. Quando você quer, você deixa de lado. E nessa situação deles, era muito parecido com isso. Por isso que esse comentarista, o pastor Gesiel, ele menciona esses dois americanos, que eu não vou repetir o nome deles,
minha língua já enrolou, porque o fato da lei não estar acessível na época de Josias era exatamente o que revelava essa indolência, essa falta de compromisso do reinado de Manassés. Então isso veio perdurando. Passou de Manassés, veio Amon, aí quando chegou em Josias teve que dar um basta. A gente sabe que tem algumas coisas que ela vem até na nossa vida, só vai passar na nossa vida se a gente deixar. Na nossa vida pode encerrar muita coisa de ruim em nome de Jesus. E aí a gente dá a sequência ali. O que se sucedeu depois dessa descoberta, desse achado, que não é, como disse o pastor Sidney, um achado arqueológico, estava dentro da casa do Senhor. Então eventos que está aí na sua revista, tópico 1.1, eventos sucedentes à descoberta do livro da lei. Aí Safã, que é o secretário, ele leu trechos do rolo para Josias, e isso começa a fazer essa mudança. Aí Josias, o rei, fica preocupado, toma conhecimento de que Judá estava fora desses padrões. Qual padrão? Padrão da palavra, o padrão das leis, dos preceitos, daquilo que Deus quer para o povo. Tudo aquilo que Deus confia em nossa mão tem um manual, principalmente quando é de Deus. A igreja é de Deus, o povo é de Deus, o manual não é meu, é de Deus, eu tenho que fazer conforme Deus quer. Então ele viu que ele estava muita coisa fora do padrão do que o próprio Deus queria. Aí 2 Reis, capítulo 22, versículo 11, está na tela, diz assim, ó, sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. A gente percebe aí que o rei Josias, ele rasga as vestes, sinal de luto, ele ordena que Uquias vai consultar ao Senhor para ver o resultado desse erro do pecado, o que vai acontecer com a nação. E aí, você vê aí o que eu coloquei aqui em amarelo, somente se relacionando com a palavra, é que a gente percebe o tanto que a gente está fora dos padrões celestiais daquilo que Deus quer para a nossa vida. E eles vão consultar, vai Uquias mais 4 homens, vai e consulta Ulda, a profetisa, e ela vaticinou uma palavra de juízo, está em 2 Reis, capítulo 22, dos versículos 14 ao 20. Que palavra foi essa? 2 sentenças ela entra vindicando em relação a ele, sem conversa, sem titubear, ela já entra largando o aço com muita força. E aí ela diz exatamente que uma das sentenças é que o mal viria sobre a nação de Judá, mas que Josias seria poupado. E esse poupar de Josias é que ele iria morrer em paz. Josias iria morrer em paz, mas na verdade, esse morrer em paz é que ele não veria, não seria testemunha ocular do sofrimento do cativeiro que o povo ia acabar passando lá no exílio babilônico. Então eu tenho para mim que se ele não entrasse em outro caminho no finalzinho da vida dele, ele poderia até morrer mais em paz ainda do que morreu, além de não ver o exílio babilônico. Então você vai ver aí que algumas coisas, mesmo que Deus tenha nos levantado, tenha nos capacitado, se a gente não entender direitinho, a gente vai acabar fugindo dos padrões que Deus quer. Eu e você temos um GPS que o céu calculou para a gente ir em direção à vontade de Deus, que vai nos levar em direção ao céu. Se a gente quiser fazer o que a gente acha que é o certo, vai dar ruim, mas vai dar muito ruim. O tópico 1.2 vai falar sobre Josias, o reformador. Então, ele toma conhecimento dessa sentença profética de Ulda, e aí ele começa a promover essa limpeza, que a gente fala, como o comentarista mencionou, dessa reforma na casa de Deus. E aí ele remove os ídolos, ele arranca os sacerdotes pagãos e começa a fazer tudo isso. Depois você lê segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 1 ao 14, tem tudinho que ele fez. O que eram os ídolos? Os ídolos eram exatamente os ícones que eles colocavam para adoração. Então eles adoravam a Astarote, a Será, eles adoravam ao Deus Sol, isso tudo ele começou a remover. E aí você vai ver que mesmo Manassés lá atrás tendo arrancado o Deus dos átrios, o Deus pagão dos átrios, do templo, depois Amon deve ter colocado, porque aqui você vai ver Josias já arrancando novamente. Então é uma situação que cabe para a gente refletir. Mesmo que a gente arranque, fica de olho, porque pode vir alguém colocar de novo lá aquela porcaria na sua vida, e você tem que fazer essa limpeza diária, todo dia que tem que fazer essa limpeza na nossa vida. Pode falar, professor. Eu estava aqui comentando com o pastor Fernando, parece meio contraditório, né? A Ulda diz que ele vai morrer em paz, e depois nós vamos ver o modo como ele morre. Né? Isso aí mostra para a gente bem claro o que quer dizer paz para Deus e paz para o homem. Né? Porque a paz ali é uma paz de reflexão. Deus falando, você vai morrer em paz comigo. Mas não quer dizer o modo como ele vai morrer. Ele morreu de uma forma trágica, mas né, não... só para deixar esse relato aqui. Amém. Então você vai ver
que essa limpeza, essa reforma, ela não fica apenas naqueles limites, ele estende isso. Porque você já viu, tem coisa que a gente faz na nossa vida, na nossa casa, que acaba empolgando pessoas, e isso vai além. É a mesma coisa que aconteceu com Josias, ele não se reteve em fazer aquelas mudanças ali, em fazer aquela limpeza ali. A reforma, ele estendeu até as fronteiras de Israel, em Betel. Então ele levou adiante, ele não se preocupou apenas com o seu quadrado. É bom que a gente se preocupe, porque Deus pode fazer reformas grandes na minha e na tua vida, e vão motivar pessoas também a mudar a vida deles. Eu creio que Deus pode fazer isso. Alguém crê nisso aqui comigo? Mas como Josias assumiu com 8 anos, mesmo assim ele agiu de modo justo, sincero diante de Yahvé, obedecendo aos conselhos e às orientações de Davi. Não se desviou. Aqui é engraçado, até que quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei muito do pastor Ronaldo. Nem para a direita e nem para a esquerda. Eu lembrei do pastor Ronaldo, que eu falei assim, com certeza o pastor Ronaldo vai falar, e muito menos para a esquerda, né? Nesse tempo, não pode se desviar para a esquerda de maneira nenhuma. E aí, você vai ver 2 Crônicas 34, versículos 1 e 2, esse texto que eu acabei de ler. Mas versículo 3 vai falar que no 8º ano do seu reinado, ele começou a buscar o Deus de Davi. Isso aqui eu fiquei pensando, por que era o Deus de Davi? Então, não era o Deus que Josias estava preocupado. O texto vai mencionar que ele começou a buscar o Deus de Davi. Aí eu fui pensar e fazer uma avaliação em relação ao texto veterotestamentário do Antigo Testamento, como é que os nomes tinham valor. Hoje ainda tem. Eu, por exemplo, cheguei na filial, vou contar esse testemunho aqui, é bem rápido, vou sair da lição e vou voltar. Precisei trocar uma camisa, eu falei, irmão Divanei, tem como trocar essa camisa? Ele falou, pode chegar lá na filial, fala que foi eu que falei com ele, contigo, para procurar ele, para ele trocar. Irmão, cheguei lá cheio de moral, irmão. Ô, varão, o Divanei pediu para eu trocar essa camisa aqui. Então, por quê? Foi o Divanei que mandou. Então, quando você tem um nome que dá base àquilo que você fala... Filho de Selva tem Então, quando você tem um nome que dá base àquilo que você fala, as suas ações podem remeter a alguém, pode remeter a uma pessoa, a sua família e você mesmo. O teu nome revela o teu caráter. Quando alguém fala de você, você vai ver como é que elas falam, como o olho brilha, o que elas se motivam ou não. Que tipo de incentivo as pessoas têm quando escutam falar do teu Deus, o Deus do pastor Ronaldo. E aqui você viu, começou a buscar o Deus de Davi, porque o Deus de Davi estava patente. Você viu aí, tá meio complicado isso aí. Porque no Oriente Médio, ainda hoje, o nome ele tem um valor muito grande, o nome é inerente à cultura bíblica, inclusive. Você vai ver que o nome Shem, que é nome, ele aparece muito, né? Hashem. Você vai ver muito isso, Elohim. Você vai ver muito isso nesse contexto. Então, inúmeras vezes a gente percebe isso. Aí você vai ver, ao invés de dizer louvem ao Senhor, o que está escrito? Louve ao nome do Senhor. Você pega o 3º mandamento no Decálogo, você não vai falar, não tome o nome de Deus, não tome o nome de Deus em vão. Vai falar, não tome o nome de Deus em vão. Então tem uma série de coisas que vai passar para a gente, faz a gente compreender. O próprio Davi, na hora da construção do templo, ele não vai falar construir um templo ao Senhor, mas vai construir um templo ao nome do Senhor. E aí, quando as pessoas olham para mim e para você, será que elas vão ter coragem de falar como falou o nosso amado rei Josias? Eu vou começar a buscar o Deus do pastor Marcelo. Que as pessoas possam olhar para a gente e querer buscar o nosso Deus, porque eu sei que isso pode acontecer. Nos Salmos, as orações, se você pegar o Salmo 116, verso 4, as orações elas não costumam ser diretas a Deus, como a gente faz, nosso Deus, não, eles começam diferente. Você vai ver, então invoquei o nome do Senhor. Aí ele fala, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Primeiro, ele fala do nome, porque o nome tem um significado, os nomes eram associados às pessoas, eles estavam ligados o tanto que você tinha de amizade, de relacionamento com aquela pessoa. Por isso que o nome daquela pessoa trazia que você dava acesso a ela. E aí ele fala, não, eu vou buscar o nome, eu vou buscar o Deus de Davi. Então Josias começa a buscar o Deus de Davi, fazendo a referência exatamente que tudo que Davi fazia, estava fazendo para um Deus verdadeiro, para o Deus correto. Então o nome era pessoal, porque indicava essa identidade, indicava aí exatamente o Deus de Davi. Eu tenho para mim que eu e você também temos muita gente olhando para a gente falando assim, eu vejo que esse passe é um santo homem de Deus, porque vai apontar Deus na sua vida também, em nome de Jesus. Mas na frente a gente vê os feitos de Josias. Porque Pastor,
Antes do senhor passar para 1.2, posso falar rapidinho? Pode, deixa eu voltar aqui. Já foi. Eventos sucedentes. Interessante que tem um fato arqueológico que pode encaixar aí perfeito. Já depois de Josias, vamos botar em uns 3, 4 reis, aí entra no período do cativeiro babilônico. Pós-cativeiro babilônico, na reconstrução, um pouco tempo depois de Neemias e Esdras, já na época da civilização grega, eles se preocuparam com esse fato antigo de ter achado o livro do rolo, que tinha sumido, né, dentro do templo, e falaram, eles têm que arrumar um lugar melhor para guardar os livros sagrados, a Torá, os 5 rolos. E na civilização grega eles pensaram e criaram um armário de madeira, que chamaram de Pentateuco, para poder guardar perfeitamente. Então todos os lugares, eles tinham um lugar para guardar ali os 5 livros da lei, que era o chamado Pentateuco, que a gente chama hoje de Pentateuco, que não é os 5 livros da lei, o Pentateuco. É um armário que guarda os 5 primeiros rolos da Bíblia. Foi justamente pensando na... Tinha sumido. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do pastor Alex? Aleluia. Então 1.2 vai falar de Josias, o reformador, mas falando dos seus feitos, porque quando a gente tem a palavra e começa a ser guiado pelo relacionamento com a palavra, mudanças vão acontecer, como eu já falei. Então essa reforma dele remover os ídolos, tirar os sacerdotes pagãos, está tudo aqui, ó. Ele destruiu todos os altares de Baal, triturando até que não restasse senão cinzas, e foram espalhadas sobre os túmulos daqueles que haviam feito sacrifício para esse falso Deus. 2 Crônicas 34, 34. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os seus próprios altares. Lembra do profeta 400 anos antes, vindicando, falando isso, pregando contra o altar, falando desses fatos aqui? Ó, empreendeu essas reformas em cidades distantes do seu próprio reino, é o que eu falei. Empreendeu aos 26 anos a reparação do templo, essa reforma, matou os sacerdotes pagãos nomeados pelo rei de Judá, que o precederam, aniquilou a casa de prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Eu não posso comentar disso aqui, que eu tenho medo de falar alguma coisa e ferir muita gente, porque tem muito prostituto cultual em nosso meio, infelizmente. Trouxe de volta para Jerusalém sacerdotes do Deus Altíssimo, isso aqui é importantíssimo, que ele conseguiu resgatar os sacerdotes que estavam vivendo em outras cidades de Judá. Porque quando esconderam o livro da lei, os sacerdotes não tinham mais manuseio, não tinham mais como fazer o seu ofício sacerdotal. Então eles foram viver em outras cidades. E ele destruiu o altar de Tofete, no Vale de Rinom, de modo que ninguém pudesse oferecer sacrifícios sobre ele. Derrubou estátuas de cavalos e carruagens dedicadas ao uso do Deus Sol, localizadas perto da entrada do templo. Destruiu os altares pagãos, edificados por Acais. Então, eu coloquei aqui uma foto até depois, que é essa foto aqui, exatamente do deus Moloque. Você vai ver que tudo isso acontece lá no Vale de Rinom, que é também chamado de Geena, que é o Vale também da Sombra da Morte, Salmo de número 23, verso 4, se eu não me engano. É essa mesma conjunção que fala, esse perigo, esse medo. E nesse lugar, que é o Vale de Rinom, Davi, ele teve 2 vezes, derrotou os filisteus, ele conseguiu vencer, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 17 ao 25, depois de você ler. Mas mais tarde, o que Salomão faz? Ele ergue um altar a Moloque para sacrifício de crianças. E esse sacrifício de crianças, ele começa a imitar exatamente as nações pagãs com esse sacrifício. E aí o profeta Jeremias, ele coloca um nome nesse local, que ele chama isso de Tofete. O que é Tofete? Um lugar de chama. Tofete significa Vale da Matança, porque eles iam para lá para matar, fazer sacrifício mesmo de criança, de gente. Então o sangue corria, eu até falei no áudio do CDcast, em regato, que era como se fosse um riacho. Era muita gente morrendo, que aquilo corria mesmo, como se fosse água de riacho. Então aquele lugar virou exatamente um Vale da Matança. Então o volume era grande, o sangue dos romanos, de grego, de maometanos, de judeus, de persas, todos morreram ali naquele lugar. Sacrifício a Moloque, a Baal e ao Deus do fogo. Eles fizeram isso, mas Josias seguiu fazendo as reformas. Ele derruba os altares que Manassés edificara nos atos do templo. Ele também retira os relicários de Astarote, que é o deus de Sidom, de Quemos, deus de Moabe, de Milcom, o deus de Amon, também conhecido como Malcão ou Moloque, que era o que a gente viu na foto anterior,
que Salomão fizera por suas esposas. Olha o que faz um monarca para agradar as suas esposas. E aí o que eram os relicários? Onde eles guardavam as riquezas. Ele foi lá e destruiu também. Porque riqueza oferecida a um Deus pagão não tem valor nenhum para alguém que serve a Deus. Quem me escuta, diga amém. Ele derruba o altar, o santuário que Jeroboão primeiro fizeram em Betel, e aí ele cumpre com isso a profecia de 300 anos antes, né, de 400 anos antes, exatamente fazendo essa situação. Você vai ver isso, o comentarista coloca aí na lição número 6, o tópico 2.2. Ele destrói os santuários nas colinas de Samaria e acaba com a situação de consultar médios, magos e os adivinhos. Ele também extermina com isso, porque ele compreende que quando ele volta para o livro da lei, ele não precisa mais consultar ninguém. Ele tem Uquias, que é o sumo sacerdote, ele tem o livro da lei. Precisa consultar mais alguma coisa? Não. A gente tem esse apoio, está no guia de Wilmington, da Central Gospel. Aí é quando eles começam a fazer isso tudo que a gente leu. Se você abrir aí 2 Reis, capítulo 23, do versículo 1 ao 14, tem tudo isso aqui que está amontoado. Ele derruba o altar de Tofete, aí você vai ver as pessoas mortas ali em volta, o sangue. Aquilo ali é os átrios, está dentro do átrio do templo, que é exatamente um altar pagão que ele levanta nos átrios do templo, ele derruba isso. Você vai ver isso nesse texto aí de 2 Reis 23, do 1 ao 14. E aí, quando eles começam a fazer isso, entra aí a ajuda do sacerdote Uquias. Uquias, ele é chamado pelo nosso comentarista de adjuvante, que é quem ajuda, quem ajudou a promover essas reformas. Então, dentro desse reinado, o sumo sacerdote Uquias, ele, porém discreto, porque alguém que está dando o apoio para um rei de 8 anos, daqui a pouco tem 16, e com 20 ele começa a estabelecer essas reformas, é alguém que tem, no mínimo, a discrição por completo, porque ele está ajudando o reinado de Josias sem estar muito de frente, mas ele está ali como conselheiro, como ajudador, senhor? Mentoreando, ajudando, sendo ali alguém que vai influenciar. Então a influência de Uquias foi essencial para que essas reformas pudessem acontecer, as reformas religiosas, inclusive para a retomada da Páscoa, que é o próximo ponto que Marcelo, a gente vai falar. só para me situar também o público, você falou 8 anos depois que ele começou a reinar, ele começa a buscar o livro da lei. Então a gente situa o garoto com 16 ou com 20 anos? Com 16 ele começa a buscar, com 20 ele começa a fazer as reformas. Maravilha. Então é interessante essa coisa, até para aplicação para os nossos adolescentes. Você vai pegar que o próprio pai dele começa a reinar mais velho que ele, o Amon, e não tem essa maturidade que ele tem, esse zelo que ele tem. Um garoto de 16 anos, então é fantástico isso. Então é bom, porque tem hora que você não valoriza muito, né, o adolescente. Bom só falar isso, o adolescente, um jovem, mas a gente precisa, como diz o proverbista, capítulo 22, verso 6, ensinar a criança no caminho que ela deve andar, porque até quando ela crescer, ela não se desviará dele. Se a gente ensinar no caminho, não é nos caminhos não, é o caminho. Tem coisa que você vai ter que bater, vai ter que ajustar, você vai precisar ser o Josias dentro da sua casa e botar a autoridade lá em ordem, a casa em ordem, para que as coisas andem conforme Deus quer. Porque senão não tem jeito, não tem como de uma fonte jorrar 2 tipos de água. Eu sei que você pode e entende que é Deus que comanda lá a sua casa através da sua égide, você é o sacerdote lá da casa. E aí ele vai, e Uquias faz essa ajuda toda, e a gente começa agora a ver a segunda parte, que é exatamente a parte que ele ajuda na retomada da celebração da Páscoa. O livro não está mais lá, tinham escondido, o livro foi achado. Ele lê o livro, se incomoda, começa a fazer mudanças, arranca os altares, arranca tudo que é ídolo. Tinha ali uma imagem que estava nos Atos. Pensa você entrar dentro do estacionamento aqui da igreja, você vê uma imagem lá de adoração. Tem alguma coisa errada, sim ou não? Claro que tem. Você se incomoda. Então, eles faziam isso de maneira normal. Ele, quando começa a ler e vê que aquilo está errado, aquele não era o Deus que ele tinha, que permitia estar nos Atos, ele começa a arrancar aquilo tudo. E aí isso faz a retomada da fé hebraica, a retomada da fé genuína, e ele faz isso mais do que apenas uma simples celebração. Ele traz aí esse rito, que para eles era importantíssimo, mas de uma forma que a fé fosse vivida para eles, e eles pudessem trazer ao regresso ao mantamento divino, retomar a sua identidade, o seu propósito inicial como nação. Então traz à memória deles a libertação do cativeiro egípcio. E aí quando eles fazem isso, você vai ver que Josias está exatamente disposto a começar a corrigir essa falha. Quando ele toma essa frente para mudar isso tudo, aí abre por favor 2 Reis 23, 21 e 23, quem puder ler por favor. Você vai ver esse relato do rei ordenando
que todos, porque o rei, quando ele toma a frente, ele não deixa com que isso seja feito por um ou por um grupo de pessoas. Ele resolve fazer com que todos pudessem participar. Capítulo 23 de 2 Reis, os versículos 21 e 23, diz assim, ó: deu ordem o rei a todo o povo, anunciando: celebrai o sacrifício de Pêssah, da Páscoa a Yahvé, o Eterno, vosso Deus, exatamente como está escrito neste livro da aliança. Então ele volta, ele traz de volta a honra, ele traz de volta exatamente o que diz o livro. Aí o 22, ora, não se celebrava a Páscoa desde quando os judeus julgavam Israel, nem durante o tempo dos reis de Judá. Esta Páscoa foi celebrada a Yahvé, o Senhor, em Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias. Então, você vai ver que aí já mais na frente, ele consegue celebrar a Páscoa, porque não tinha como celebrar a Páscoa da maneira que estava. Então ele pega e como isso há muito tempo não acontecia, que o povo já tinha se desviado totalmente daquilo que era o propósito, da sua identidade, como bem disse o pastor Fernando, a gente vai ver que desde os dias de Samuel, como diz o nosso comentarista, a Páscoa não era celebrada dessa maneira. Então você vê quanto tempo que o povo já vinha afastando, ficando longe daquilo que era a vontade de Deus. E aí você vai ver que ele deu ordem para todo mundo, para celebrar de uma maneira espetacular. Aí 3 coisas a gente precisa aprender com isso aqui. Primeiro, a celebração ela vai chegar ao passo que o pecado a gente conseguir tirar. Quando ele consegue remover aquilo que afasta o povo, ele começa a dar significado e começa a tirar de volta os altares para o povo pensar que dá para celebrar. Porque não tem como você fazer a Páscoa, você ter comunhão com o altar escondido dentro da sua casa, com o altar escondido dentro da sua vida. Segundo, o que Deus fará, que da mesma maneira que Deus fez aqui algo nunca visto antes, nem os reis celebraram, nem os juízes celebraram, teve condições. Por quê? Porque eles começaram a fazer a limpeza. Não tem como Deus fazer algo inédito, algo extraordinário na nossa vida se a gente ficar no meio da sujeira. Deus faz, realiza, não vai. Deus não tem impacto com aquilo que é mentiroso, com aquilo que é sujo, com aquilo que é profano, porque Deus é santo. Então, quando eles começam a fazer essa limpeza, eles começam a perceber que dá para fazer algo, inclusive, especial, porque quem estava fazendo antes, estava fazendo de qualquer maneira. Deus não quer nada meia boca da nossa vida. Terceiro, pode até demorar, mas vai acontecer. Por que demorou? No 18º ano do seu reinado. Mas ele vinha já mexendo, movendo, purificando, mas passou 18 anos do seu reinado, mas ele conseguiu celebrar uma Páscoa como ninguém nunca havia celebrado antes. Então, só teve Páscoa porque teve purificação. E só teve purificação porque teve palavra. O livro da lei voltou para onde tinha que voltar. E aí onde tem palavra tem celebração. Alguém entende isso aqui nessa noite, pelo amor de Deus? Tem hora que a gente precisa... Não tem jeito, arranca tudo. Você arranca tudo aquilo que não presta, que vai ter como celebrar uma Páscoa que agrade ao Senhor. E aí a gente passa para o tópico 2, os últimos dias de Josias. A sua história termina de forma trágica, abrupta. Uda, ela diz que ele morreria de forma pacífica, como o pastor Sidney estava mencionando anteriormente, mas ele se opôs ao Senhor, e isso altera qualquer coisa em nossa vida. Deus pode levantar um profeta agora e vindicar para ti uma bênção especial, mas se amanhã você desobedecer, essa bênção ela pode escapulir da sua mão. E aí eu coloquei que a ação do rei ela custou para ele a própria vida dele, e isso é muito ruim, porque ele não percebeu que ele estava indo num caminho que estava indo contra aquilo que Deus queria. Porque às vezes você escuta da boca de quem você menos imagina. E aí ele vai, tópico 2.1, é guerra declarada ao Egito. Após estar tudo em ordem, ele colocou tudo em ordem. Começou a estar tudo bem. E aí, parece-me, que alguém inclusive vai dizer que parecia que era a ganância dele, querer conquistar mais para ficar mais poderoso. Já purificou, a terra já está legal, já estão adorando a Deus, a Páscoa foi celebrada como nunca antes. E aquele burburinho começou. E aí, ele vai... Quando o faraó Neco sobe para guerrear nos campos de Carquemes, Josias vai e marcha para enfrentar ele. Neco manda mensageiro com a advertência: que tenho contigo, rei de Judá. E aí você vai ver isso no texto de 2 Crônicas 21 e 22. Mas ele não escuta. E aí Josias, por não obedecer essa fala do faraó Neco, que às vezes Deus quer usar um faraó para falar conosco, para alertar a gente. Por quê? Parece que eu vejo aqui o faraó falando para ele: não se meta nisso não, meu filho, isso não tem nada a ver contigo, esse problema não é contigo, eu estou indo guerrear com quem fez guerra comigo, por favor. Pastor Marcelo, mas qual a lógica? Um minutinho, Renato, por favor.
Pastor Marcelo, qual a lógica aí no contexto, naturalmente mesmo, de um governante, de ele comprar essa briga dos assírios? Foi o que eu disse. Parece-me que ele está querendo conquistar mais, demonstrar o seu poder. E o nosso comentarista vai dizer que ele subiu, ele começou a se achar autossuficiente, ao ponto de não ouvir Deus. Mas peraí, foi pela boca do faraó Neco, e daí? Mas ele disse que Deus estava com ele. Então não vem lutar contra mim, porque senão você não vai prevalecer. E mesmo assim ele se opôs. E aí a gente vai ver que ele foi se meter numa guerra, porque não foi ele que provocou aquela guerra, e o faraó falou isso para ele. O faraó deixou isso claro para ele nesse texto que a gente falou. E ele falou, ó, se você vier contra mim, você vai se dar mal, porque Deus é comigo. Irmão, você está ouvindo para um faraó egípcio, dizendo que Deus é com ele. Porque tem hora que Deus vai levantar o inimigo realmente para poder botar algumas coisas no lugar. E a gente não consegue perceber esses detalhes aí da história. Se ele fosse sensível à voz de Deus, ele reconheceria a voz de Deus mesmo na boca do faraó. Sim. Agora, uma coisa interessante que eu estava comentando com o Edivani, com certeza as pessoas aqui que estão assistindo a aula já perceberam isso, parece que havia uma inclinação de todos os reis em se meterem em coisas que não diziam respeito a eles. Não é? Eu vi uma vez, foi até o pastor Silas Filho que contou essa história, eu vi ele falando de uma senhora que foi entrevistada, uma senhora com 100 e poucos anos. E aí perguntaram para ela qual era o segredo da longevidade dela. E ela falou o seguinte, eu nunca me meti na vida dos outros, sempre cuidei do meu. O pessoal aqui sabe que eu sempre digo que existe, até dentro da igreja, o que a gente chama de curibicil. Quem nunca ouviu falar é mistura de curioso, ridículo, bisbilhoteiro e imbecil. Se mexe na vida dos outros. Aí é isso. Aí dá ruim. Tá gravado, curimicil, hein? Então, qual era o problema? Aí a gente tem que ter... Tá lá atrás. Peraí, querido, desculpa que tem que ter um microfone. Senão fica sempre parecendo conversa de bêbado com poste, né? Quando os reis iam para uma guerra, eles não consultavam os profetas para saber se Deus estava, qual era a estratégia, ou não era uma coisa que tinha que ser seguida, eles somente iam, porque tem algumas partes aqui na Bíblia em que antes de ir para a guerra eles sempre consultavam o profeta, né, para falar, o Senhor está comigo, o que eu tenho que fazer? Sim. E nesse caso não cita aqui Josias e não consultar. Então, será que se aquilo que o pastor falou, realmente o coração dele se engrandeceu pensando, não preciso consultar, a Bíblia não diz, né? Estamos conjecturando. Sim. E Deus, por misericórdia, usou o faraó para poder falar com ele, não se meta nisso. Podemos pensar dessa forma? Sim. O fato é que, nesse caso de Josias, a minha conjectura é que, como estava indo tudo muito bem, ele conseguiu colocar as coisas em ordem, ele achou que estava no caminho certo. E aí ele se deixou realmente se tomar pela autossuficiência, conseguiu resolver, conseguiu colocar tudo em ordem, arrancou os altares, os deuses e começou a colocar as coisas no caminho. Aí vem alguém guerrear e ele imagina, e aí eu pego exatamente o que diz alguns historiadores, que ele foi para tentar conquistar mais território. Porque se ele ganha, ele tinha um território, tinha um poderio muito maior naquele momento, entendeu? E era uma guerra muito grande, ali tem Nabopolassar no meio, tem uma confusão muito doida. E ele foi se meter num troço que não tinha necessidade. Também fala que ele foi um excelente reformador, né, administrador, mas eu não ouvi falar que ele era um bom guerreiro, né? Boa, muito boa. Não, até porque a gente vê em toda essa história dele aqui, que a gente tem estudado hoje, você não vai ver traços disso. Pelo contrário, ele faz uma reforma moral e espiritual, não uma reforma de milícia. Você vai ver que, inclusive, no Alicerçados, o pastor Tassos Licurgo, ele mencionou que, às vezes, o pacifista e o militarista, os dois estão batalhando pela guerra, pela paz. Mas a maneira que eles vão batalhar é muito diferente. Alguém vai com um tanque de guerra, outro só levanta a bandeirinha dizendo, eu quero paz. Então, os dois querem paz. Mas você está vendo a Rússia indo em direção à Ucrânia. Hoje completa 4 meses dessa guerra. Você vai ver que a maneira daquela guerra é cruel, é dura, é pacífica. Então, a maneira que eles querem conquistar. O que ele falou, na verdade, é o seguinte, isso não era um padrão dos reis. Isso aí vai de acordo com a intimidade de cada rei com Deus.
Não é? Ainda hoje mesmo, dentro da igreja, a gente pode dizer, tem gente que vai fazer as coisas, né, pastor Fernando, e consulta Deus, e tem gente que simplesmente vai pela sua intuição. Na última Santa Ceia, o pastor Silas ministrou sobre isso. Tem situações que o próprio Davi foi consultar e foi, tem situações que ele não foi, tem hora que você tem que ir, tem hora que você não tem que ir. Marcelo, eu vi gente, pastor, não é brincadeira não, assim, aí já é um nível de, acho que é até demência, né, até demência. O cara pegava, já vi, né, o cara que era tão crente que pegava água e falava, Senhor, devo ou não beber essa água? Isso. Pô, suco da Sedai, maluco, tá de brincadeira, né? Aí era querer ser demais, né? Pô, por favor. Você vê o nível de santidade de cada um. Então, assim, de fato é o que o pastor Ronaldo disse. No caso de Josias, você não vê isso. A gente faz essa conjectura de que ele foi levado por sua autoeficiência, como estava dando tudo muito certo, ele falou, deixa eu ir, vai dar certo mais uma vez, mas nem sempre. A receita que deu certo para o pastor Ronaldo e para ti pode não dar certo para mim. A gente pode tomar por base, mas não é o parâmetro que Deus quer, porque a gente não é máquina. Para cada um de nós, Deus tem uma história. Então, isso a gente precisa entender muito. Então, Josias foi morto a flechas porque ele foi se meter numa guerra que não era dele. Ele ficou ali ao atacar Faraó Neco, ele mesmo disfarçado, não tem jeito, irmão. Para Deus não tem disfarce, Deus não gosta de trabalhar com fake. Ele teve aquela morte repentina, ele pede para o pessoal dele tirar ele de lá expresso, parece com medo de passar vergonha, não sei. Enfim, e aí ele pede para tirar de lá, e aí você vai ver que ele foi levado de volta para Jerusalém, onde foi enterrado, e Jeremias estava lá. E você vê toda a comoção que acontece em relação a isso. Jeremias compõe um poema de lamento em homenagem a Josias, e após a morte de Josias, a gente não tem reis bons que o sucedem, pelo contrário. Você vai ver que Josias foi o último piedoso, foi o último que procurou colocar as coisas nesse finalzinho dele não ouvir a voz de Deus pela boca do faraó, ele acabou morrendo de forma abrupta e de forma brutal. Então, a gente vê que depois da morte dele, Judá não teve bons reis, pelo contrário, a degradação espiritual foi um declínio muito grande e muito rápido. Mas as obras de Josias, as suas ações, elas viraram tradições, tanto que estão escritas na coletânea de Lamentações. E aí os seus descendentes, seus filhos e netos, reinaram sobre o reino do sul. Mas eles foram subjugados, ora pelo Egito e ora por Babilônia. Aí a gente vai ver na tua revista, a gente tem esse quadro de tudo que eles fizeram, né, dos feitos dele, as ações deles elevaram essa degradação da nação. Então vai ver que eles eram ímpios de verdade, porque não obedeciam ao Senhor. Então esse nível de impiedade deles era gigantesca, tanto que você vai ver aí na tua lição, Joacás, ele foi testa de ferro do Egito, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os exemplos ruins. Joaquim, sua dependência da Babilônia, ele acabou virando vassalo por 3 anos, o que fez, inclusive, ele silenciar ou tentar silenciar o profeta Jeremias. E ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Joaquim, que era neto, ele fez o que era intolerável aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo do pai fazendo tudo que era mal. Olha essa situação de exemplo familiar, essa lição trata muito, e a gente já vai encerrar aqui falando algo sobre isso. E aí você vai ver que ele foi deportado para a Babilônia, e nessa época, inclusive, Daniel também foi deportado junto com eles. O texto de Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 7, vai deixar isso claro para a gente. E Matanias foi obrigado a reinar, seu nome acabou sendo mudado para Zedequias, e ele também praticou o que o Senhor reprovava, e aí o rei Zedequias, ele também perseguiu muito o profeta Jeremias. Toda vez que um rei não quer fazer aquilo que Deus quer pela sua palavra ou pela lei, Deus levanta um profeta e a perseguição vai ser em cima do profeta normalmente. Você vai lembrar de vários profetas, os menores, os maiores, a gente estudou eles em lições passadas e isso aconteceu, e não é diferente nessa situação aqui. Então, o rei Josias, ele fez muitos e grandes feitos, mas ele se deixou levar por um sentimento, e aí é o que a gente chama de um sentimento perverso de autossuficiência, um sentimento que tomou conta dele, e por isso ele foi morto sem dar prosseguimento a outras reformas que poderiam acontecer, e inclusive aumentar aí a purificação de tudo aquilo que ele estava fazendo, do nível de santidade, né? Então a reforma que ele fez, pode falar, meu amigo. Pastor, tem uma coisa interessante, quando a gente vê a história de Israel e dos reis de Israel, existem 2 conceitos que parecem ser sinônimos perfeitos, mas não são, que é o conceito de monoteísmo e de monolatria. Israel,
Assim, quando você pensa em Israel, você pensa, Israel foi monoteísta. Só que, na verdade, em muitos momentos, Israel foi monolatra. O que acontece? O monoteísmo é admitir a existência de um Deus e adorar somente a esse Deus que você admite a existência. Só que, em muitas situações, Israel foi monolatra. O que acontece? Ela admitia a existência de outros deuses, sempre estavam ali, por ali, é sempre aquela sombra, né, dos deuses pagãos, dos deuses das outras nações, mas eles adoravam a Javé, mas sempre com aquela sombra daqueles deuses e não contrariando a existência daqueles deuses. Lá, muitas histórias você vê sempre essa sombra dos outros deuses ali, justamente por quê? Porque eles adoravam um deus em muitos momentos, mas admitiam também a existência dos deuses pagãos. Essa convivência, né, que inclusive nós temos com outros deuses, acabava influenciando eles. E o exemplo disso quem é? O próprio Salomão. Salomão, ao se relacionar com 1000 mulheres, ele acabou trazendo para o seu contexto atos, práticas, manias, corriqueiras de mulheres que não estavam dentro daquilo que era a prática das mulheres que Deus queria. Então, você vai ver que ele começa a fazer o que não era para fazer. Isso aí é o que acontecia. E a gente chama também isso de a iconolatria. Eles adoravam esses ícones, né, que eram os objetos feitos. Então, o que Josias fez? Uma grande reforma. Só que essa reforma ela não está concluída. Tem alguém me ouvindo? Diga amém. Amém. Ela continua. E quem continua com essa reforma sou eu e você. Hoje a gente precisa fazer reforma na nossa vida, na nossa casa. Precisamos fazer reformas morais, precisamos fazer reformas espirituais, que elas precisam ser muito urgentes, porque Deus não tem problema com pecado, Deus tem problema com pecador que não confessa. E esse é o grande problema. Então, qual é o problema do pecado? É a gente esconder. A Bíblia diz que ele confessa e deixa, alcança misericórdia. Foi isso que aconteceu. Manassés foi muito ruim, mas ele teve tempo e se arrependeu. Josias, ele já entrou já com um arrependimento forte por conta da convivência dele, do relacionamento dele com a palavra. Só a palavra pode mudar o mais vil pecador, irmão. Então, qual é a maior reforma que a gente tem que ter, irmão? Manuseie a palavra, leia a palavra, ore. Você vai trabalhar, leva a Bíblia contigo, comece a ler. Você vai postar alguma coisa no Facebook, dá bom dia, mas coloca um texto bíblico. Coloca só o texto, porque quem vai ler o texto que você vai colocar vai ter a curiosidade de abrir a Bíblia para ler o que está escrito lá. Coloca lá, tem um texto aqui que vai falar o teu coração, e bota um texto da Bíblia. Essa reforma você vai mudar a vida de muita gente. São atos simples que a gente pode mudar. Acredite, nós precisamos retornar às Escrituras de verdade, achar o livro, que às vezes a gente esconde, porque o salmista vai dizer, a tua palavra escondi guardada no meu coração, com um objetivo, para não pecar contra ti. Então, quando a gente guarda a palavra conosco, a gente não peca, irmão. Porque o pastor Ronaldo está aqui com a gente agora, mas eu vou para casa e ele não está me vendo. Mas Deus sabe, Deus me conhece. Porque você tem medo da liderança, nesse aspecto que eu quero dizer. Você tem medo do líder, você tem medo do pai, da mãe. A sua risada é bonita, sabia? Eu gostei da sua risada. De jovem, de jovem. Então você vai ver. Quem já ouviu assim? O Brasil precisa de um avivamento. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi que o Brasil não precisa de um avivamento, ele precisa de um abibliamento. A gente precisa colocar a Bíblia em tudo que é canto que a gente puder para causar uma reforma que só a palavra de Deus pode. Porque a palavra tem pilares que sustentam a gente, sustentam a igreja. Mas a Advec tem pilares? Tem. Os nossos pilares são maravilhosos. Mas os pilares da palavra é o que vai manter a gente de pé indo em direção ao céu. Quando a gente entender isso, a gente vai defender os valores éticos, os preceitos bíblicos e fazer exatamente com que cada doutrina bíblica ela possa nos ajudar a refutar tudo aquilo que está atrapalhando. Temos o NPC, que foi anunciado, daqui a pouco vai falar da live que vai acontecer. Nós temos o Parabellum, que é um trabalho também magnífico aí do pastor Gilson, com o pessoal do Parabellum. Então nós temos uma série de ferramentas que podem nos ajudar a confrontar. Você viu, irmão, hoje, aí, esses 3 últimos dias, a situação do aborto da menina lá Poxa, a gente precisa olhar essas coisas e ficar indignado mesmo, e se posicionar. Nós temos que fazer a nossa parte para poder exatamente demonstrar que nós somos diferentes, não tem como conviver com a coisa errada.
Então, qual é o meu pedido a Deus hoje? Exatamente que eu e você tenha essas lições em nossa vida. Que lições são essas, pastor? Tem várias que Josias deixa pra gente, mas eu quero destacar algumas. Primeiro, por mais próximo que a gente possa parecer ser de Deus, Deus pode usar a boca de alguém para poder nos orientar em relação a alguma coisa. Então, cuidado, que Deus pode usar um trocador, Deus pode usar o balconista da padaria para te alertar, Deus pode usar qualquer um para falar conosco. Eu me lembrei, pastor Ronaldo, que quando meu filho Lucas faleceu, o Lucas nasceu dentro do carro, a gente correu para o hospital, chegou lá no hospital, ele ficou 8 dias, morreu com infecção hospitalar. Chegamos em casa, eu estava com a perna operada, não pude nem ir no sepultamento do meu filho. A minha esposa sentou do meu lado, a gente orou, chorou junto. Aí a minha filha, que tinha 3 para 4 anos, chegou perto de mim, me abraçou e falou no meu ouvido assim: papai, não chora não, papai do céu deixou eu com vocês. Então aquela palavra da Larissa para mim, Larissa, eu te amo. Aquela palavra dela para mim foi um conforto, foi um consolo. Às vezes Deus quer usar a boca de uma criança para nos dar um alerta. E a gente às vezes não quer entender, mesmo que seja um faraó. Se faraó diz que Deus está com ele mesmo, não vai não. 1 Samuel capítulo 16, o texto vai dizer que Samuel queria abraçar quem Deus já não estava abraçando mais. Quem era? Saul. Irmão, ruim quando a gente quer abraçar quem Deus não quer abraçar. Agora, pior ainda é quando a gente quer não abraçar quem Deus resolveu abraçar. Tem muita gente que Deus quer que a gente abrace. Pelo amor de Deus, reconheça a voz de Deus pela boca das pessoas que estão do seu lado, porque elas também vão reconhecer a sua boca. Segundo, a gente não deve entrar em guerra alheia de maneira nenhuma, porque o diabo sempre vai tentar nos envolver em guerras que são nossas. Guerras que nunca foram e não são nossas, ele quer envolver a gente, quer colocar a gente lá no meio, uma fofoca, um trocinho, um bobo de família. Fala, mas fulano? Eu nem vi aqui, te envolveram já está ruim. Então, cuidado, às vezes tomar um partido, ore, não se meta em confusão, porque é complicado isso. Terceiro, Deus nunca vai abençoar alguém desobediente, o crente fake. Ouviu o farol falando, não vem, porque Deus é comigo, você vai se arrebentar. Botou um disfarce e foi. Irmão, não adianta se disfarçar, Deus conhece a gente. Não adianta, ainda mais para ir para uma guerra. A irmã falou ali que ele podia ser tudo aqui, que a gente viu várias coisas aqui, que ele foi piedoso, foi benevolente, mas ele não era guerreiro. Resolveu botar uma roupa e ir lá para a guerra. Se arrebentou. Obedeça a Deus e você vai ver que as coisas vão dar muito bem. E terceiro, a autossuficiente, ela pode cegar. Autossuficiência, vamos mais uma vez, pastor, para ficar direitinho. A autossuficiência pode cegar o mais piedoso do cristão, o crente mais rigoroso, aquele que ora pedindo a Deus, posso beber essa água ou não? Ela pode cegar esse crente também. Então... Essa risada eu vou gravar ela e quando vou mostrar para minha neta, antes de eu ir embora, eu vou fazer isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente entende que tudo isso que aconteceu na família do rei Josias não afetou ele. Por quê? O desgoverno de seu pai, de seu avô, ele corrigiu. Tem coisa que pode ter vindo ruim até hoje na minha e na tua casa, mas se eu e você resolver botar um ponto final, a gente pode fazer isso para a glória de Jesus. É só obedecer a palavra, ou seja, erros cometidos no histórico familiar, no histórico de trabalho, a gente não pode levar além, porque você vai ver que tem um texto aí, por favor, quem puder abrir, pastor Sidney, que tem uma voz boa aí, por favor, segundo livro dos Reis, capítulo 23, verso 25. Você vê aí um tributo, você vê um louvor em relação a Josias. Então, o rei Josias foi de fato um grande líder, inclusive o pastor Alex, ele menciona isso aí, tem um texto do pastor Alex na nossa revista. Segundo Reis 23, 25. O pastor Alex, ele menciona assim, exatamente, no seu livro Didática Contemporânea, ele fala que na área educacional, líder é a pessoa capaz de transformar, de influenciar, de conduzir pessoas para que possam atingir os seus objetivos. Você já pensou que tipo de líder você tem sido em relação ao que Deus quer? Como você tem ajudado as pessoas que estão do seu lado? Você tem que ser um líder que ajuda as pessoas, que motiva elas, que arranca tudo que é altar que elas estão, que está atrapalhando elas a adorar o Deus. Leia, pastor, por favor, 2 Reis 23, 25. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Bom, você está vendo aí esse tributo de louvor para Josias. Eu não sei quando eu e você morrer, como é que vão falar da gente. Tem alguns exemplos, o próprio Moisés, o texto vai dizer que Deus vira para Josué e fala, meu servo Moisés é morto.
Então, o camarada morreu, mas Deus está tendo testemunho dele. Eu não sei que testemunho as pessoas dão ao meu teu respeito, mas é preciso que as pessoas deem testemunho. Então, meu pedido a Deus é que o Espírito Santo nos guie, nos faça compreender de verdade os bons exemplos de cada rei de Israel e Judá, para que a gente possa fazer o que é justo, agradável, diante dos olhos do Senhor, obedecendo aos estatutos e preceitos. Aí, pastor, aqui, pastor, em sua homenagem, finalzinho. Os estatutos e preceitos, sem se desviar para a esquerda. Não, estava só falando, só porque eu vou falar aqui do finalzinho aqui. Nem se desviar nem para a esquerda, e muito menos, nem para a direita, e muito menos para... Pastor Ronaldo, obrigado. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Tinha um Curibicione também que ele não sabia o negócio do cara lá da Baixada lá. O altar da Baixada lá tá no chat lá. Que ele não sabia. Gente, eu contei esse caso aqui do cara da água aqui, depois eu me lembrei de um outro dele também, Marcelo, engraçadíssimo. Que, né, esse rapaz uma vez falando pra mim assim, rapaz, eu pedi pra Deus a resposta sobre o negócio, e aí eu vim andando na rua e à medida que eu ia andando, rapaz, as luzes iam se acendendo. Eu falei pra ele, cara, foi por volta assim mais ou menos 5h30, 5h40 da tarde? Foi, como é que tu sabe? Porra, à medida que ele andando no poste. Pô, caraca. Ele é o iluminado, né? Acredita, né, mano? Tô com Deus e ninguém, né? Tô... iluminado, mano. A Aninha vai colocar ali um anúncio aqui pra gente falar aqui da live. Gente, eu gosto muito da maneira como o pastor Marcelo ministra aqui as lições. Ele às vezes coloca uma velocidade assim na fala. Ele tem um jeito, né, peculiar de falar, né, e trazer e fazer. O Marcelo é um cara que ele trafega com muita propriedade na pregação e na ministração da palavra. E muitas das vezes na ministração da palavra, né, na exposição da palavra, né, na lição bíblica, ele traz uma aplicação que lembra realmente como se estivesse, né, ministrando. Acho que isso é porque tem muito a ver com a própria vivência dele com o altar, né? O altar lá na Baixada, lá é um negócio esquisito. Depois a gente vai ficar sabendo quem é ali. Vamos fazer um bolão com o pessoal ali para poder... Desculpa, conseguiu a Ivaninha? Não, né? Estou tentando. Conta mais uma aí do... Não lembro mais. Eu lembro de outras histórias aí, né? Uma vez também... Aí isso é uma outra pessoa que quando falou para mim se eu sabia, né, interpretar negócio de sonho, né? Falei, cara, não, né? Eu sei que minha mãe fazia muito esse negócio de jogo do bicho, né? Não sei não. Mas ele, não, rapaz, é porque eu tive um sonho, cara, Deus mostrou um sonho assim, que eu estava vendado assim, como é que é mesmo? Como se eu tivesse cego para as coisas do mundo. Tu estava vendado? Eu falei, cara, acho que não é isso não, mano. Não é? O cara vendado geralmente está cego espiritualmente, é o contrário, né? É o contrário. Aí o cara colocou isso para mim e falou, cara, não sou bom nesse negócio não, de sonho, de revelação, de profecia, mas eu acho que essa tua visão aí, esse teu sonho aí, não é bem essa interpretação, não. Mas, como eu estou dizendo, né? Às vezes a pessoa faz a coisa de acordo com a necessidade dela, aquilo que ela acredita, né? Divanei, faz aqui, ó. Divanei vai ser o mediador aqui da... Boa noite, irmãos da paz. Encerramos aí mais um trimestre. Acho que foi todo mundo abençoado por essas ministrações aí ao longo de 13 lições. Semana que vem já começamos... o Alex tem citação do livro dele na lição, ele veio com esse negócio do Pentateuco. Repete aí, Alex, o negócio do Pentateuco aí, pô. Como eu tive o privilégio de trabalhar na confecção da revista, eu fiz uma pesquisa mais apurada no conteúdo do pastor Gesiel, porque a lição ela é feita com 10.455 caracteres, para ser 50 minutos. Só que o pastor Gesiel tem 1 milhão de conteúdo, então fizemos um grupo de trabalho pedagógico para reduzir e ser colocado pouca coisa na revista, só para provocar a curiosidade para vocês pesquisarem. Então, nessa pesquisa tinha muito material. E do Pentateuco, que quando o livro foi achado depois de muito tempo, dentro do templo, entenderam que ele não tinha um lugar adequado para ficar. Um lugar que todo mundo falasse, onde está o livro? Já está ali, está no lugar certo. Tem uma estante feita para isso. Então passou-se um período
depois de Josias, mais os 4 reis que foi falado, né? Neto, bisneto, até Zedequias. E depois entrou o cativeiro babilônico, civilização babilônica, que foram libertos depois de muito tempo pelos persas. Passou os persas, entrou a civilização grega. Na civilização grega, eles tinham o costume de colocar organizadamente as coisas. Estante para cada coisa, utensílios, louças, tudo dentro dos seus lugares. Então foi colocado também, pensado, vamos botar os 5 livros da lei numa estante. Como é o nome da estante? Os gregos costumam botar essa estante, se é 5 coisas, no Pentateuco, que é uma estante de madeira com 5 espaços para botar 5 rolos. Então, o livro da lei, que é chamado Torá, né, que é Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio e Êxodo, os 5 livros, que é a Torá, na Bíblia hebraica, que é a Tanakh, que é só o Antigo Testamento, esses 5 primeiros, quando foi colocado nessa estante para ser guardado pelos sacerdotes, começou a ser chamado de Pentateuco, porque eles ficavam nessa estante que tinha 5 lugares para guardar. 2 aulas hoje, né, gente? Pô, coisa tremenda. É o lugar de acondicionamento, então, dos rolos, né, Alex? Lugar de acondicionamento dos rolos. Então a gente pode continuar chamando de Pentateuco, porque está acondicionado no cânon sagrado, né? Então, maravilha. Gente, quero convidar vocês aqui. É importante, a gente anuncia sempre a live do NPC, e a live do NPC ela acontece no horário que a gente julga de possível participação para a grande maioria das pessoas, porque ela acontece 21 horas, tá? Numa segunda-feira. Eu entendo que tem irmãos que às vezes têm culto na filial, tudo mais, mas a live também fica gravada e é interessante a interação ao vivo. Então, se você quer ter consciência sobre essa temática do livro, que, na verdade, é a temática do nosso núcleo de estudos, né? O núcleo de estudos sobre política e conservadorismo, a gente tem fundamentado essa perspectiva do conceito, né? Do que é ser conservador, o que é o conservadorismo em si, e a gente já vem algumas sequências de live trazendo assuntos que são pertinentes à defesa e à exposição do conservadorismo, também trabalhando na parte de fundamentar esse conceito. Desde que a gente iniciou, a gente trouxe alguns livros que eles eram um pouco mais técnicos, e aí a gente teve que ter essa percepção para trazer um material de fácil acesso e que tem um contexto com o nosso público, né, aqui no Brasil. E esse livro do Daniel Lopes, que é um jornalista, ele é um livro bem sucinto, né, de rápida leitura, e que traz, ele tem esse nome de manual, né, do conservador no século XXI, embora ele seja muito sucinto. Então ele vai trazer coisas pontuais acerca do tema, e o pastor Vicente e o professor Túlio vão abordar isso no canal da Fábrica, segunda-feira, 21 horas, youtube.com/fábricaebd, youtube.com/fábricaebd. O pastor Vicente dispensa comentários, vocês conhecem o pastor Vicente. O pastor Vicente ele tem uma habilidade muito grande de transmitir os conteúdos, até por intermédio de ilustrações, de histórias, e de conduzir muito bem o conteúdo, além de ser um homem com muita capacidade nessa área também, um homem de vasta experiência. E o professor Túlio, que vocês também já acompanharam em algumas outras lives que a gente fez, é um jovem mestre aí também com um repertório vasto, e que eu tenho certeza que vai ser algo aí muito interessante para você fundamentar essa ideia e ampliar o seu conhecimento. Nesse ano de eleição, é muito importante você se aprofundar nesses assuntos. Eu vou estar aí simplesmente levantando a bola para esses feras aí estarem falando sobre essa temática, tá bom? Então, segunda-feira, 21 horas, youtube.com/fábricaebd. Amém? Vamos nos colocar de pé. Tem alguém aqui pela primeira vez na Escola Bereana hoje? Nome do irmão? Edson. Renato. Quem mais? A Rúbia vai dar o nome depois, ou Felipe, que ela quer entrar no grupo. Hoje acho que não passou. Depois, quem não participa ainda do grupo da Bereana, fala com o Felipe para ele adicionar lá. Viu que meu Felipe coloca aí as pessoas no grupo aí? Depois da BO. Tem mais alguém? A Rúbia, o Renato, o irmão aqui, mais alguém que está pela primeira vez na Bereana?
no grupo. Não, eu falei esse não. Desde 2016 a gente adiciona a gente no grupo da Bereana. E geralmente só é adicionado no grupo quem dá autorização. Quando você coloca o seu nome na lista, tem lá uma pergunta para você, se você quer ser inserido ou não. Então, ao você colocar o teu número, tacitamente ou até expressamente, você está autorizando botar lá. Acontece os erros de digitação de número e tudo mais, a pessoa pode entrar equivocadamente no grupo. E aí, quando você entra equivocadamente, até a gente tem que até pedir perdão. Ó, desculpa, ok, então se entrou equivocadamente, a melhor saída é a retirada do grupo, né? Então, assim, na verdade, acho que a irmã já tinha perguntado outras vezes lá, Tá bom? Mas você é sempre bem-vindo no grupo. O grupo, a gente tem o cunho só informativo. A gente não dá desdobramento lá, mas faz o anúncio daquilo que é importante aqui das nossas programações. Tá bom? Vou chamar o pastor Sidney aqui para orar e fazer o encerramento aqui. Glória a Deus. Depois de uma aula maravilhosa como essa e de uma revista maravilhosa como essa, vamos agradecer ao Senhor para que possamos retornar em paz aos nossos lares. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, por tudo aquilo que mais uma vez Tu nos permitiste, Senhor Deus, tomar conhecimento aqui nesta aula. Abençoa cada um de nós, Senhor Deus, que tudo aquilo que foi, Senhor Deus, nessa noite ministrado possa ficar em nossa mente, possa ser guardado, para que nós venhamos a crescer com a ministração que foi dada hoje pelo pastor Marcelo. Abençoe cada um, retorna-nos em paz aos nossos lares, livra-nos de todo mal, de todo empecilho, toda barreira colocada pelo inimigo, Senhor Deus, abençoa, para que tenhamos em família um final de semana abençoado. Te peço a Tua graça, Senhor Deus, a Tua misericórdia para cada um de nós, ser conosco e nos leve em Tua santa e poderosa paz, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém.